Salve, salve, gente boa! Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides e o ponto de hoje é o ponto 14, que está dentro do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, dentro do ponto número 4, que é a estrutura do Catecismo. Então, o ponto 14 vai tratar da primeira parte, que é a parte da profissão de fé. E este ponto diz exatamente o seguinte: aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar a fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus. Essa é a primeira seção. O símbolo da fé, ele resume os dons de Deus, faz ao homem como autor de todo bem, redentor, santificador, e articula-se em volta de 3 capítulos do nosso batismo. A fé num só Deus, o Pai Todo-Poderoso Criador, o seu Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja, que é a parte da segunda sessão. De uma maneira simples, o que isso quer dizer, né? A estrutura do catecismo da profissão de fé, nesta primeira parte, a profissão de fé, ela aborda a essência da fé cristã, que é central para a vida de todo batizado, e se organiza em torno de grandes eixos: revelação, símbolo ou aquilo que a gente chama de credo. A revelação, a primeira sessão, a primeira parte, explora a revelação, que é a maneira com que Deus se dá a conhecer aos homens. A revelação é o ato que Deus se manifesta pela vontade e a sua verdade à humanidade. Este processo ele vai culminar na pessoa de Jesus Cristo, que é a plena e definitiva revelação de Deus. Aqui é algo muito interessante. Toda a Sagrada Escritura preparou para o Cristo. Então ele é a plena e definitiva revelação de Deus. É nas palavras de Cristo que Deus se dá na totalidade. E a resposta humana, a revelação, é a fé, que é um consentir, um assentimento da inteligência, da vontade ao que Deus revelou. Então, nós vamos para a revelação. E como é que a revelação pode ser entendida? Em que partes ela se divide? Como? Então, nós temos a revelação natural, que se dá através da criação. A razão humana pode conhecer conhecer a Deus de maneira limitada. Então, quando olhamos para as obras de Deus, e aqui, dentro dessa lógica, estão alguns dos meios de conhecer a Deus apresentados na Suma Teológica por Santo Tomás de Aquino, e a revelação sobrenatural, que através das Escrituras, da tradição, Deus se revela através dos profetas, através da própria história do povo de Israel, se revela de maneira plena, principalmente no advento de Jesus Cristo. E aí, podemos dizer que tudo isso está concatenado dentro do credo, do símbolo da fé. E aí nós temos a segunda sessão, que vai examinar o símbolo da fé, que é a formulação concisa e estruturada das verdades de fé que os cristãos devem crer. Então, toda vez que a gente se perguntar em quem um cristão acredita, devemos ter diante dos nossos olhos e passar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. O credo, ele se divide em 3 partes, correspondente a 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai, quando olhamos para o Pai, no credo nós vemos a criação e a providência de Deus, e é isso que nós estudamos. Quando olhamos para o Filho, vemos a obra da redenção realizada por Ele. Quando olhamos para o Espírito Santo, vemos como é que pela providência de Deus, a redenção se deu na história da humanidade e como é que a ação santificadora do Espírito Santo age no mundo através da Igreja. Então, o símbolo da fé, ele sintetiza os dons de Deus para que a humanidade entenda isso e articula a relação entre o Criador, o Redentor e o Santificador, sublinhando que entre o Criador, Redentor e o Santificador, entre Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma unidade que é, para nós, um dom que fecunda toda a graça que nos foi dada. Fundamentação teológica que nós podemos buscar é que toda essa estruturação se deu não da noite para o dia, mas desde os primórdios da nossa fé. Ela vem sendo estudada, vem sendo questionada, vem muitas vezes sendo colocada até mesmo à prova. E aí homens de fé, teólogos como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, tantos grandes estudiosos
foram falando. Quando nós falamos da Santíssima Trindade, uma obra me vem em mente muito importante, De Trinitate, sobre a Trindade, escrita por Santo Agostinho, onde Agostinho explora a Trindade e a revelação de Deus com o homem. E essa revelação, ela discute a fé como resposta divina. Um tema essencial para entender a dinâmica da revelação é que essa Trindade, né, ela conversa entre si. Ou seja, aquele símbolo, esse símbolo aqui, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Espírito não é o Filho não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus. Então, eles estão num diálogo espiritual do qual brota o amor. Né? Aquilo que dizia Santo Agostinho, o amante, o amado, o amor. Não existe o amante e o amado se não existe o amor. E não existe o amor se não existe o amante e o amado. É uma relação. E nós, dentro dessa dinâmica, nós mergulhamos e fazemos parte dessa lógica através do quê? Dessa introdução que é feita através do convite que Deus faz através e da nossa adesão a essa trindade. Por isso que o batismo não é válido, se este batismo não é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a repercussão é muito séria disso. Se eu não uso água e uso a fórmula do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele batismo, aquele ato não é válido nem reconhecido como, mas se ele imprime caráter indelével, me torna filho de Deus e herdeiro do reino. E aí vai repercutir na minha vida quanto à minha resposta. Joseph Ratzinger, em sua obra Introdução ao Cristianismo, também vai explorar o credo em profundidade, abordando sua estrutura trinitária, seu significado para a fé, enfatizando a importância da tradição e da Escritura na compreensão dessa revelação. Ou seja, eu tenho que olhar de Gênesis e Apocalipse para entender que não existe nada deslocado ali. Tudo é um diálogo entre Deus e a humanidade, tudo é uma preparação. Posso dar um exemplo aqui. Na abordagem do catecismo, que tratando da fé e do credo como núcleo da vida cristã, repercute na prática litúrgica. Todas as nossas celebrações, elas vêm em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a marca da nossa liturgia. Isso repercute na catequese, porque se eu não estudo o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não estou propriamente falando de uma revelação do ponto de vista de fé cristã. Durante a celebração da Eucaristia, nós também professamos novamente, e é uma profissão de fé pública, é um testemunho de adesão pública às verdades centrais do cristianismo. Além disso, na catequese, a educação na fé se estrutura em torno do credo, revelando estas verdades moldam a vida espiritual. Eu sempre trago aquele exemplozinho. As pessoas, de vez em quando, você escuta alguém dizer, Deus é tudo igual. Não. Não. Uno e trino, só o nosso. Se você diz que é tudo igual, é porque você ainda não entendeu o nosso e não parou para pensar nisso. O nosso Deus é único. A nossa maneira de ver Deus, a nossa relação de ver Deus é única. Eu posso rezar ao Pai, ao Filho, e eu posso pedir os dons do Espírito Santo e pedir o Espírito Santo. Mas sempre eu estou pedindo a Deus. Ou seja, esse nosso diálogo é um diálogo muito específico nosso. Essa é a nossa marca. Ela é tangível. Ela é tangível. E quando nós paramos para pensar nisso e quando nós conseguimos incutir isso na cabeça das pessoas, a pessoa consegue entender que aquele chamado que ela recebeu de Deus não é um chamado qualquer. Essa pedagogia catequética da igreja sempre foi fundamentada nesta tríade, o credo, os sacramentos e os mandamentos. Eu acredito em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando celebro a sua vida trinitária. Nada acontece na liturgia senão por obra e graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os mandamentos são a minha maneira de me relacionar com o mundo, provando que eu amo a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso
destaca a integralidade da doutrina cristã. Diferente de qualquer outra doutrina. Eu não sou budista, eu não sou shintoísta, eu não sou muçulmano. Eu sou um cristão católico, apostólico, romano. Deus, o Deus da revelação, que eu acredito, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um anjo, não é uma entidade, não é uma luz. É um Pai que ama o Filho. E nesse amor entre Pai e Filho existe uma beleza divina chamada Espírito. E esse Espírito faz com que Pai, Filho e Espírito Santo, e é a hipóstase grega, né? Aquele exemplinho que a gente vê muitos santos, muitos fazerem, né? Um só Deus, em duas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Isso é muito... Vocês já viram muitas imagens com isso, isso repercute na nossa liturgia, isso repercute na nossa arte, na nossa maneira com que nós cantamos, na maneira com que nós rezamos. Eu sempre digo, se nós pararmos para pensar assim, todas as nossas orações iniciam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na glória de Deus Pai, Todo-Poderoso, toda honra, nós usamos isso todos os momentos. Agora, perceber o que se tem nas mãos, aí depende da catequese, uma catequese muito bem feita. Bom, gente boa, este foi o ponto 14 da catequese ponto a ponto. Eu sou o professor Euclides, este foi mais um catequese ponto a ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.